Olá, boa noite. Começa agora ao vivo o Cartão Verde deste domingo, 7 de abril. Destaques de hoje, Copa do Nordeste. O Vitória tem um jogo decisivo contra o Fortaleza amanhã. Pelo Campeonato Baiano, a decisão do título começa próximo domingo. E o programa de hoje recebe o técnico finalista do Campeonato Baiano, Quintino Barbosa. Seja muito bem-vindo, Barbosinha, como ele é carinhosamente conhecido aqui no futebol baiano. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Obrigado, Elton. Prazer, o Robenilson. Cara, demais estar com o teu lado aqui. É um prazer estar aqui, que Deus possa nos abençoar e conduzir esse programa da melhor maneira possível. Robenilson de Jesus, com participação em 3 Olimpíadas, minha gente. Pequim, Londres, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, boa noite para você. Para falar um pouquinho desse retorno ao boxe profissional, seja bem-vindo ao Cartão Verde de hoje. Boa noite. Para mim, assim, é uma honra estar passando um pouco da minha experiência e estar falando um pouco do meu retorno também aos rings. Elton Serra, todos os domingos aqui com a gente. E aí, esse fim de semana foi uma pausa aqui, teve Série B, mas não teve Copa do Nordeste, não teve Campeonato Baiano, então dá para a gente analisar um pouquinho o que vai acontecer próxima semana. Tem a chegada do Roger, tem aí o Tencate trabalhando o grupo aí para esse jogo de amanhã e a gente repercutir isso aqui no Cartão Verde. Boa noite para você. Diana, boa noite para você, para quem está nos assistindo, nossos convidados. Estamos no mês de abril e parece que é janeiro, né? Porque o Bahia com um novo técnico, o Vitória com 2 jogos com um novo treinador, 3 meses aí de mudanças de técnicos que a gente vai começar a entender a partir de agora qual a metodologia de trabalho, por que vai mudar, né? Se houve uma troca de técnicos é porque o que estava sendo feito ou não estava surtindo efeito na visão dos seus dirigentes. E nada melhor do que ter o Quintino Barbosa aqui para falar sobre isso também, porque é importantíssimo. A gente já falou isso aqui na semana passada com a vinda do presidente do Atlético de Alagoinhas, o Raimundo Queiroz, da importância de ter um clube do interior finalista do campeonato e de clubes do interior disputando competições nacionais com mais frequência, né? Porque isso acho que traz um pouco de profissionalismo que os clubes do interior precisam adquirir para ganhar consistência e ter temporadas perenes. Acho que tem um exemplo aqui de um cara que conseguiu chegar à decisão de campeonato, que todo mundo acha que é fácil, quando olha para a tabela e vê Bahia e Vitória, e tem outras 2 equipes que vão para a semifinal, mas é muito difícil fazer futebol no interior da Bahia. Acho que o Quintino vai trazer para a gente aqui, o Robenilson nem fala, eu fico até envergonhado, com o cara de 3 Olimpíadas aqui sentado do meu lado, né, com esse currículo, né, e que a gente espera também que se junte aí ao panteão dos grandes pugilistas da Bahia, né, que já conquistaram grandes feitos no esporte ao longo desses anos. Antes da gente mostrar um pouquinho do que aconteceu aí no Vitória, na preparação contra o Fortaleza, vamos bater um papo com nossos convidados. Eu vou começar aproveitando o gancho aí de Elton. Quintino Barbosa, para falar sobre trabalho de continuidade. O Bahia de Feira já tinha chegado nas semifinais, agora vai para uma final. Você acredita que peso tem isso junto com o investimento? É isso que faz o que está acontecendo aí no Bahia de Feira? Continuidade, estrutura, investimento. Faz uma análise dessa chegada do Bahia de Feira à final do Campeonato Baiano. O Bahia de Feira, a partir do ano passado, ele começa a ser um visitante constante às semifinais do Baiano. Vai ter algum momento, nós vamos ficar fora de uma semifinal. Porque há um planejamento. Planejamos passo a passo. Nós começamos a planejar o campeonato de 2019 e 2018. O campeonato de 2020 já está todo planejado, elenco formado, os jogadores, esse elenco nosso tem contrato até 2021. Nós vamos só pincelar o elenco. A importância de manutenção, o Elton foi muito feliz. Você começa o ano agora com 2 treinadores, o que está errado? A metodologia de trabalho muda, vai encaixar, e se não encaixar, como correr atrás? Por que você não teve uma visão? O treinador do Bahia, o Anderson, ele foi treinador durante 8 meses no ano passado. Todo mundo sabia o perfil do Bahia, do Anderson. No primeiro escorregão, você demite o treinador porque não presta, porque está jogando em cima de um calendário? Não. Existe um planejamento, existe um perfil. Nós lideramos a competição, o campeonato inteiro, tudo em cima de um planejamento que é fundamental hoje. Agora, deixa eu perguntar para o Robenilson, o que é mais difícil? Boxe olímpico ou boxe profissional? Eu acho que o olímpico, porque eu acho que tem que estar sempre pesando, e boxe profissional você pesa um dia antes, tem tempo de recuperar. E sem falar que são 5 a 6 lutas, praticamente em 15 dias. E boxe profissional a gente luta, luta sábado passado, descansei uma semana, retorno no treino
já amanhã para o próximo compromisso, que provavelmente é em maio ou em junho. E aí fica aquela coisa, né, Robenício, aquela dúvida na cabeça do atleta. Você sabe o quanto você tem que se dedicar, investir para você ter essa carreira, essa trajetória olímpica. Ao mesmo tempo, você sabe o quanto você pode ter de rendimento quando você investe no boxe profissional. Como é que você avalia? Como é que foi essa transição? O boxe olímpico, na verdade, a gente vai se adaptando para futuramente a gente vai estar profissional. No meu caso, eu acho que até demorei muito de fazer a transição de boxe olímpico profissional. Eu fui para 3 Olimpíadas, acho que na segunda Olimpíada minha eu tinha que estar já no profissional para tentar chegar ao título mundial boxe profissional. Não que seja tarde, mas eu acho que o meu sonho é da Olímpica. Então, você está na Olímpica, tanto que fui para 3. E agora meu sonho continua sendo no boxe, mas cinturão mundial. Então, isso que me determina a equipe, o treinador Luiz Carlos Dórias, junto com a equipe, com o Robson, estamos almejando cada vez mais subir degrau por degrau. Porque o profissional a gente é igual ao olímpico, a gente não escolhe adversário. Olímpico você vai, chegou, lutou, pronto. O profissional não, a gente vai se adaptando, vai lapidando, como a gente vai trabalhar, de que forma vai trabalhar, para chegar ao cinturão mundial. Deixa eu até, aproveitando aqui, falando da preparação do Robenilson, Dória está me devendo essa vinda aqui no Cartão Verde que eu fico pedindo, ele está assim preocupado, e aí trabalha com Cigano também, está nos Estados Unidos, está com vocês. E eu queria que você falasse dessa preparação, ele que, não só ele, como o filho dele, 2 profissionais super gabaritados, conceituados, que formaram tantos profissionais como você, Adriana Araújo, Robson Conceição, Popó, Cigano, tantos atletas de alto rendimento. Como é que tem sido esse trabalho ali, lado a lado com eles e lado a lado com a Adriana e Robson, como pessoas que estão ali para motivar? Para mim é muito gratificante a gente estar com um profissional que sabe lidar com cada atleta diferente. Ele trabalha comigo de uma forma, com o Robson de uma forma. Com cada atleta ele tem a diferença que muitos treinadores não têm, de não puxar só um treino para todos, mas individualizar. Então, acho que o trabalho, quando é individualizado, tem um laço de amizade, de família, o trabalho vem sendo feito dessa forma. Por isso que os resultados estão vindo. Robson campeão olímpico, Adriana foi medalhista olímpico, e entre outros títulos que a Bahia aqui é um celeiro no boxe, sem falar que temos campeões mundiais como o Popó. E agora vamos buscar, tentar quebrar esse tabu, né? Tem o Robson Conceição agora também, eu estou retornando, a Adriana Araújo, tem o Esquiva e a Yamaguchi também. Então, acho que o boxe brasileiro está em um caminho muito bom. Daqui a pouco a gente vai continuar o papo para falar de um evento que teve o Boxing for You, que foi lá no Rio de Janeiro, e todos esses grandes atletas estiveram juntos. É também o retorno aí ao boxe profissional de Robenilson. A gente vai repercutir tudo isso e os planos dele para a carreira também. Mas vamos voltar a falar de futebol, que o Vitória enfrenta amanhã o Fortaleza, dentro do Castelão, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Nenhuma das equipes, minha gente, tem vantagem. Quem vencer leva, em caso de empate, a vaga. Quem vencer leva. Em caso de empate, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Quem passar vai enfrentar o Santa Cruz, que se classificou na cobrança de penalidade diante do CRB. CRB que agora troca de técnico. O Roberto Fernandes acabou sendo... Ele pediu, na verdade, né, para sair. A gente não sabe quem vai treinar o Bahia na terça-feira, porque tem um jogo de volta da Copa do Brasil. Mas o Vitória tem aí a possibilidade de de tornar a semifinal da Copa do Nordeste sem times da Série A. Porque o Bahia caiu na primeira fase, o Ceará caiu ontem e hoje o CSA caiu, né? Tem o Fortaleza amanhã nesse jogo mais importante do Vitória no ano. A gente fala que o Bavi é um campeonato à parte, e os 2 Bavis para o Vitória foram importantes para ali não perder, existia aquele favoritismo absurdo do Bahia. Mas o Vitória conseguiu empatar os 2 jogos. Esse jogo contra o Fortaleza é um jogo que vale uma vaga na semifinal, que o Vitória faz tempo que não chega, né? O Vitória chegou contra o Bahia uma vez, é verdade, mas de 2013 para cá o Vitória não conseguiu chegar a uma decisão de Copa do Nordeste. Então esse jogo de amanhã é importante porque enfrenta um adversário de primeira divisão, que passa a ter uma responsabilidade enorme olhando para os seus concorrentes da Série A, Bahia, Fortaleza, Bahia, Ceará e CSA fora. Fortaleza se olha como grande favorito por estar na Série A. Talvez isso tire até um pouco o foco do Vitória, né, para o Vitória jogar com um pouco mais de tranquilidade.
mas o Vitória precisa quebrar esse tabu, né, de 10 jogos sem vencer. Faz tempo que a gente não fala de um triunfo rubro-negro aqui, e amanhã pode ser uma grande possibilidade aí de Vitória fazer uma semifinal de Copa do Nordeste sem clubes da Série A. A gente gostaria que o Vitória fosse um deles, né? Uns da Série A. Infelizmente, foi rebaixado, mas tem a possibilidade amanhã de chegar a uma semifinal e aí, de repente, dar uma virada nessa temporada que tem sido muito conturbada no Vitória até agora. E já tem um jejum, 2 meses já, 11 jogos sem vencer. Uma sequência que o Vitória não vive há muitos anos, né? E a gente sabe que vai ter eleição nesse mês, muita coisa pode mudar. O Campeonato Brasileiro da Série B já começa no fim do mês de abril, o Vitória já conhece aí um pouco sua tabela, vai estrear 11 da manhã de um sábado, quer dizer, vai viver um ano muito diferente, né? E eu acho que esse jogo contra o Fortaleza pode ser uma virada aí interessante, pelo menos dentro de campo, para que o Vitória possa ter uma temporada que se espera, né? Uma temporada de uma Série B onde vai brigar pelo acesso de fato, porque a princípio não está demonstrando essa força. Na teoria sempre foi um dos favoritos, na prática tem que mostrar isso. Elton, o Cláudio Tencati falou sobre o resgate da confiança, que foi o primeiro passo que ele deu, que por isso foi vista uma evolução em campo do time do Vitória. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é fazer o Vitória ser eficiente no último terço. O Vitória tem um problema muito grande desde o ano passado, aliás, de alguns anos, que é a defesa. Eu acho que o Tencati chegou e percebeu que ele precisava estancar um pouco essa sangria defensiva, né? Um time que sofre muitos gols, sofre com os adversários. A gente já sente um Vitória mais seguro. A gente falava isso semana passada, né? O Vitória tinha uma forma de jogar que dava a bola para o adversário. Isso é falta de confiança, porque o time confiante quer ter a bola, quer ficar com a posse da bola, né? O Vitória não tinha essa confiança. Nos últimos 2 jogos, 57% contra o ABC, 56 contra o Náutico, e falta agora ser agressivo, chegar na área, tentar finalizar mais, ser uma equipe mais competente lá na frente, e vai precisar amanhã. Empate leva para os pênaltis, o Vitória vai ter que fazer um gol pelo menos, pode até ser 1-0 nos pênaltis, o Vitória precisa fazer um gol pelo menos, a mais que seu adversário para se classificar, não tem jogo da volta. Eu acho que o grande passo é esse, fazer o Vitória ser mais agressivo, né, perto do gol. Barbosinha, que leitura que você faz do Vitória nesse Campeonato Baiano? E o Barbosinha, quando vai para as entrevistas, é bem franco e direto. Já falou sobre a questão do Bahia, sobre respeitar, manda time misto, manda sub-23. Então, assim, que leitura dentro da forma como você fala com muita honestidade, você faz do Vitória nesse Campeonato Baiano? O Vitória, ele é um time, um boxeador nas cordas. Nas cordas. O Vitória, ele precisa ganhar um jogo para voltar. Quando ficar nessa questão do jogo pesar, a vitória pesar na partida, o Vitória joga uma partida com a vitória pesando para ele. Então, aquela coisa, vai ser hoje, não é, vai ser no próximo, não é. Isso traz um desequilíbrio emocional do elenco, fora os problemas que nós sabemos que há interno do clube, que influencia demais, questão de salário atrasado, questão de falta de uma série de coisas, que você sabe que no dia a dia nós que convivemos com o atleta, você sabe que isso pesa muito. O Vitória vive um momento que eu não conheço desde os anos 80. Eu já vi o Vitória arrastando situações ruins, mas igual a esse, de problemas, o Vitória se destrói por ele. Questão, se você vai, hoje não há união, você não vê um direcionamento para o Vitória. Você vê um Vitória que os jogadores buscando, jogadores de muita qualidade, jogadores que querem, que precisam do carinho, que precisam do apoio de uma conversa franca, de trazer a confiança, de eu não vou tomar gol. O Vitória, você está jogando o jogo, você sabe assim, o Vitória contra a gente deu pena. Contra a gente, Kaique fez um jogo contra a gente que eu parabenizei, Kaique, por você fez a partida do século. O Vitória deu pena contra a gente. O Vitória é um time batido. Eu falei com o Van, não corre mais não, os caras estão correndo atrás de você. Segura um pouquinho. Porque o Vitória esse ano vai ter, se não mudar o perfil, se o Tencati não conseguir trazer confiança para o atleta, vai sofrer muito. Então olha só, o Vitória começa a trajetória para o retorno à Série A no dia 27, próximo, contra o Botafogo de São Paulo. 8 partidas já tem confirmados aí, local e horário. A gente tem aí a tabela. Botafogo de Ribeirão Preto contra o Vitória, recebe o Vitória. Parabéns do CBF, sábado de manhã com o jogo. Parabéns.
Você se supera a cada ano. Sentiu um pouco da ironia na voz? Eu vou dizer uma coisa para você. A Série B não é difícil. Se o Vitória jogar como Vitória, como ele é respeitado lá fora, sobe com o pé nas costas. Agora tem que jogar como Vitória. Ele não pode colocar a camisa do Vitória e jogar como Redenção. Tem que jogar como Vitória. Olha aí, coloca novamente para a gente poder ver o Botafogo que recebe o Vitória, aí o Vitória recebe em casa o Vila Nova, Guarani e Vitória, segunda-feira, às 8 da noite, no Barradão, às 9 horas, tem Vitória e São Bento, o Atlético de Alagoinhas recebe do Antônio Ascioli, no domingo, às 4 da tarde, o Vitória, tem a próxima página, Vitória e Bragantino no Barradão, numa sexta-feira, no sábado, às 8h30, lá na Ilha do Retiro, tem Sport Vitória e o Vitória, fora de casa, enfrenta o Oeste numa terça-feira na Arena Barueri. Nessa Série B, Quintino Barbosa, dos adversários que você viu ali no papel, quais são os maiores adversários do Vitória nessa subida para a Série A? Você tem o Atlético de Goiás, que é forte, você tem o Vila Nova, que é um time que tem camisa também em Goiás, você tem o Guarani, mas aí, 8 jogos. Você tem que fazer uma projeção de tabela. Você tem que, em 8 jogos, você tem que fazer no mínimo, 18 pontos. Para você estar brigando pelo título. 16 você briga por acesso. Para você ter tranquilidade no caminho. O que nós fazemos é projeção de tabela. Quando o Atlético ganhou do Vitória no Barradão, eu disse para os meus jogadores, o Atlético nos deu a primeira colocação geral, porque tirou o meu principal adversário, que naquele momento estava sendo Vitória, e destabilizou o Vitória emocionalmente. Então, projeção de tabela. Elton Serra, e nessa caminhada rumo à Série A? Dos que você viu ali. Eu concordo com o Quintino Barbosa que o Vitória entra, na teoria, é um dos 4 para subir. Desses 8 primeiros jogos, você tem o Sport, que é um clássico nordestino, e você tem o Bragantino, que agora fez uma parceria com o Red Bull, que vai fazer um investimento absurdo no Bragantino, né? Esse ano ainda joga como Bragantino, mas é o mesmo time que disputou o Paulista como Red Bull e fez uma campanha muito boa, que vai dar trabalho. A Red Bull pressionou aí a filial brasileira, dizendo, olha, aqui na Áustria a gente briga por Champions League. Tem o time alemão que também brigou por título alemão. Tem time nos Estados Unidos que briga por título. No Brasil a gente quer também. Então aí eles estão fazendo um investimento, uma pressão muito grande, que vai ser um adversário, o Bragantino vai ser um adversário muito, muito forte. Mas tudo depende dessas próximas 2 semanas, dentro e fora de campo. Porque vai ter eleição, Vitória. Isso vai influenciar, sim, porque fica muda o presidente e agora ele vai manter o treinador, ele vai manter parte desse grupo, vai contratar, não vai? E tem a Copa do Nordeste nesse meio aí, né, que o Vitória pode engrenar também, chegando a uma semifinal e aí dar essa virada que a gente falou aqui, né, de vencer um jogo para motivar. São 8 rodadas antes da Copa América. E aí tem aquela pausa, que você respira. E aí, de repente, na volta da Copa América é que começa de verdade a Série B. Mas a gente não pode, como o Quintino falou, desprezar essas 8 primeiras rodadas. Ganha campeonato também, as primeiras rodadas da competição. Deixa eu convidar você para participar do programa, para o Cartão Verde, aqui, ó, Cartão Verde ao vivo, o nosso cardzinho que tem lá no facebook.com/Cartão Verde BA. Vai lá, o pessoal já deixou, porque eu já avisei aqui todo domingo, a gente vai lá, coloca nosso card para você participar, mandar sua pergunta, comentário. E já tem a participação aqui do Júnior César, Anderson Silva, França Amaral, o Nanau Roots, o Adriel. Então, já passando algumas perguntas aqui para o Barbosinha, agradecer a participação do França Amaral, que falou o seguinte: primeiro, dar parabéns aí pela campanha, e ele falou o seguinte, sobre jogar no seu estádio, que é grama sintética, agora vai para o Joia da Princesa. Se isso facilita ou dificulta a vida do Bahia de Feira? Facilita do Bahia. Se vai lá para a arena, vai gemer. Ia gemer na Cajueiro, porque lá, para ganhar de nós, vamos perder em algum momento, mas é difícil ganhar da gente lá. Por todo o ambiente, a atmosfera que dá o jogo. O Joia se torna o jogo mais favorável ao Bahia. Por quê? Porque se você for, a gente não é maluco, o Bahia é favorito. O Bahia é favorito e muito favorito, mas futebol, favoritismo, ele não entra em campo. Ele termina quando a bola rola.
Ninguém é utopista e falar o jogo é 50-50, o jogo é 70-30. Agora nós vamos buscar o título. E a mudança de campo favoreceu muito o Bahia, porque vai jogar no campo parecido com a Arena Fonte Nova, tira a maneira que eu posso colocar a minha grama, às vezes eu coloco mais alta, mais baixa, e para correr mais, então favoreceu o Bahia, mas vamos jogar. Elton, só para atualizar aqui no Cartão Verde a situação de Escudeiro, tem até uma pergunta aqui do Adriel. O caso do jogador Escudeiro reflete a atual situação do Vitória no quesito política, já que o próprio fechou com um time do interior, na verdade, ou interior não, inferior, que foi o Cuiabá. Então, só para a gente repercutir um pouco do caso de Escudeiro, que até terminou de uma forma muito deselegante, que foram as trocas de farpas em rede social. E isso mostra um pouquinho, aliás, foram palavras dele, ele falou o seguinte: amadorismo das duas partes, de ambas as partes na negociação. O que dizer aí sobre o caso de Escudeiro? Para resumir numa frase, o Vitória não aprende. Eu escrevi uma coluna no Jornal Correio em 2015, quando o Vitória subiu para a Série A. Aquele jogo contra o Luverdense, que o Escudeiro fez um gol de falta, até mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova, que existia no futebol baiano os ídolos de barro, que é aquele que você cria ali, você faz um vaso de barro, mas que você bota na estante, qualquer vento ali derrubar, quebra o vaso. O Escudeiro, naquele momento, ele pediu alto para renovar, o Vitória brigou com o empresário dele, disse que a questão era financeira, que ele não ia continuar, ele acabou saindo. Aí ele volta, se prepara, ele fez uma pré-temporada no Vitória para jogar a Série B, por outro clube. Eu acho que teve muito mais, ouvindo todas as partes, houve um certo amadorismo do Vitória, não é uma diretoria que tem expertise em negociação, porque você tem um presidente, o vice-presidente e um diretor de futebol que é gerente. Ele não é o diretor, não é um cara que comanda o futebol. Então, pegou um jogador experiente, um empresário experiente, teve os intermediários aí que eles não se entenderam, o Escudeiro agiu por si próprio, que até o representante intermediário disse que combinou uma coisa com Vitória e o Escudeiro descombinou. 2 dias depois ele aparece no Cuiabá. Será que o Cuiabá ofereceu um salário maior do que o Vitória ofereceu? Ele está pensando em quê na carreira dele, nesse momento? Não estou desmerecendo o Cuiabá, mas você olha para a Série B e não vê o Cuiabá como um dos favoritos. E eu não estou falando aqui, hipoteticamente não, você analisa a fundo o elenco do Cuiabá, não é um grupo que hoje vai brigar pelo acesso. Ele foi porque pagou mais, ele não pensou na carreira dele esportivamente, ele pensou em quem vai pagar mais. E o Vitória acabou sendo aí um preparador de um concorrente. Você deixou a ponto de bala, o cara treinou um mês, se recuperou no seu clube e vai enfrentar você na Série B. Eu acho que faltou aí um pouco de experiência ao Vitória nessa situação. E fechando as novidades aí do Vitória, o ex-presidente do Vitória, Paulo Carneiro, conseguiu na justiça uma liminar que suspende a punição do Conselho Deliberativo do clube. Ele garantiu que é candidato à presidência do Leão pelo grupo Vitória Gigante, só que ele ainda precisa comprovar um pré-requisito. O Estatuto do Vitória exige um período mínimo de associação de 36 meses ininterruptos para quem quer lançar candidatura. Paulo Carneiro tem associação comprovada de 24 meses. Bom, Cartão Verde vai para um rápido intervalo. Vou encerrar o bloco, lembrando a você que você pode participar do nosso programa pelo facebook.com/cartãoverdeba. Entre, deixe seu comentário, sua pergunta. Quintino Barbosa está aqui. Também está aqui Robinilson de Jesus. Manda sua pergunta, participa do programa e até daqui a pouco. Cartão Verde de volta, vamos de Copa do Nordeste. O Santa Cruz conseguiu as vagas às semifinais do Nordestão neste sábado, num jogo com muita emoção contra o CRB dentro do Arruda. A gente tem as imagens para mostrar para vocês. Olha aí, no tempo normal os times empataram em 1-1. Os gols foram marcados somente no finalzinho da partida, antes do início da segunda etapa. O Cobra Coral tinha ficado com um jogador a menos. Vocês estão vendo aí o gol de William Barbie. Aliás, foram Williams que fizeram os gols. Então, o CRB abriu com William Barbie e o Santa Cruz empatou nos acréscimos. Novamente aí o gol dele. Nos acréscimos com William Alves de cabeça. Engraçado, viu, Ayana, que nesse jogo aí, o William Barbie fez esse gol. A torcida do Santa Cruz foi embora. Começou a ir embora.
o jogo rolando ainda, o Santa Cruz fez esse gol de empate aos 47, você voltou para o estádio. E aí, pênaltis. Exatamente. 8-7, a gente tem os pênaltis para mostrar para quem está acompanhando o cartão verde. É importante lembrar, né, que esse CRB, a maioria dos jogadores, aí 90%, é o time titular que vai enfrentar o Bahia na terça-feira pela Copa do Brasil. Não tem os pênaltis, a gente vai falar do Ceará, então. Que o Ceará, com uma das melhores equipes aí da primeira fase da Copa do Nordeste, acabou perdendo para o Náutico por 2-0. Também temos imagens. O Náutico aguentou a pressão do vovô e conseguiu superar o time cearense com gols de Valdo contra e de Thiago, que é o que a gente vai ver, o gol que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Náutico soma agora 18 partidas de invencibilidade e vai pegar o vencedor de Botafogo da Paraíba e CSA. Já está definido, né, que o Botafogo venceu o CSA por 3-1. Esse jogo do Lisca contra o Márcio Goiano, né? O Márcio Goiano tinha deixado o Wallace Pernambucano no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo e nesse primeiro lance aí ele já incomodou ali a defesa do Ceará e conseguiu, num gol contra, é verdade, fazer 1-0. O Ceará se abriu, o Lisca abriu o time para tentar o empate. Mais de 40 mil pessoas no Castelão e o Náutico calou aí num contra-ataque. Já no final, a gente é aquele típico gol que o time está todo no ataque, né? Você toma um contra-ataque, aí 3-2 e o Náutico acabou fazendo 2-0 e se classificando. Né? O Náutico que está na Série C, mas que está fazendo aí uma gestão bem interessante para voltar à Série B e, consequentemente, tentar retornar à Série A. E como eu falei, é um time da Série A sendo eliminado mais uma vez. Esse foi o segundo, né? O Bahia caiu na primeira fase e o Fortaleza, o Ceará ontem acabou sendo eliminado pelo Náutico. E hoje o CSA foi eliminado pelo Botafogo. Olho nesse Botafogo da Paraíba, para mim um dos favoritos ao título com a queda do Ceará. Eu até estou vendo aqui se tem mais perguntas aqui sobre o Vitória. Eu tinha visto aqui. Deixa eu ver. Não, perdi a pergunta. Depois eu procuro aqui e passo para... Pronto. O Júnior César falando um pouco do que você falou, Elton, no bloco anterior, sobre que a preocupação antes era a zaga, agora o ataque, não temos um camisa 9 matador e Neto Baiano totalmente fora de ritmo. Neto Baiano sempre vive o último jogo, né? Porque o contrato dele é até o final da Copa do Nordeste, então ele está sempre no seu último jogo. Ele joga amanhã com Fortaleza, se classificar, tem a semifinal, que também é jogo único, e aí vai continuando. É claro, tem experiência, identificação, mas ainda não faz uma temporada para você olhar para a Série B e dizer esse é o camisa 9 que o Vitória precisa, que vai marcar. Não conseguiu marcar no estadual, não conseguiu marcar na primeira fase da Copa do Nordeste, não garante que ele vai entrar num nível mais elevado na Série B. Pode ser um cara importante, pontual, mas acho que o Vitória precisa trazer um atacante para assumir essa titularidade e também ou dividir essa responsabilidade com o Neto no ataque. Daqui a pouco a gente vai falar do Bahia. Deixa eu conversar com o Robin Nilson agora sobre o momento que ele tem vivido na carreira, que teve o evento Box for You, que a gente já comentou aqui rapidinho, mas só pincelou, que teve a participação do Esquiva Falcão, Adriana Araújo, Robson Conceição. Então, são nomes de peso num evento no Rio de Janeiro. Como é que foi esse evento? Como é que foi o seu retorno aí aos ringues no boxe profissional? Retornar no Box for You com o evento com 3 medalhas olímpicos, para mim foi muito bom, porque eu estava quase 2 anos parado, estreiei no Box for You, que foi em São Paulo. Você só tinha feito uma luta no profissional e parou 2 anos. Isso, e parei. E agora eu retornei num evento com 3 medalhas olímpicos, que o boxe brasileiro está renascendo de novo com a esperança deles de trazer um título para o Brasil e eu me enquadrando nessa equipe. Vai treinar aqui, vai focar a sua carreira aqui ou você vai fazer como o Robson, que tem tido lutas fora do país? O que é que você tem planejado para a sua carreira? De início, a gente tem que ter uma promotora que faz um evento como o Box for You está fazendo. E de início eu treinar aqui em Salvador, lá perto da família, com o nosso treinador. Tenho uma amizade muito grande com o Luiz Carlos Dória Júnior, que é o filho do Dória. E a gente dá o trabalho para poder a gente conseguir nosso objetivo. Já tem a próxima luta já certa? Como é que está? Definida?
Amanhã eu retorno aos treinos. Tipo, lutei sábado passado, o domingo passado, descansei uma semana. E amanhã já começa os treinos já para a luta de maio, junho. Não temos ainda datas, mas maio ou junho, já para o próximo combate. Então, eu estou muito motivado, voltei com tudo, parecendo um menino novo que está saindo já. Estou muito empolgado e a minha empolgação voltou quando eu fui pai, então minha motivação de mostrar ao meu filho que eu estou de volta, independente de disputar 3 Olimpíadas, eu estar lutando de novo no boxe, agora no boxe profissional, um novo sonho, com uma nova meta e também mais maduro. Eu acho que o boxe profissional está me dando essa transição de aprender cada vez mais. O boxe olímpico foi uma etapa e o boxe profissional está sendo outra etapa. Então, para mim, está sendo muito gratificante. Robinho, só para explicar quem está nos assistindo, você e o Robson são pesos diferentes, né? Diferente. No Olímpico ele era 60, peso leve, e eu era peso pena. Que é um peso menor, uma categoria abaixo. Então, assim, se os dois se projetarem aí nas associações buscando o cinturão, vocês não se enfrentam, né? Não, a gente sempre teve, o Dória sempre teve essa divisão. O Robson sempre na categoria acima, eu sempre na categoria de baixo. Quando eu tinha um pouco de dificuldade de tirar peso, então o Robson, o Dória ele subia, o Robson e depois me subia, ou então descia para a gente não fazer esse choque. Então, a equipe trabalha dessa forma. Muito bacana. Até isso tem estratégia, né? Exato. Na equipe. Olha só, agora falando do Bahia, o técnico Roger Machado já está ambientado no tricolor. Na sexta-feira foi oficialmente apresentado. Ele estreia no Bahia na partida contra o CRB na terça-feira na Fonte Nova pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Os trabalhos começaram cedo. Roger Machado treinou a equipe do Bahia pela primeira vez na manhã de sexta-feira no Fazendão. Eu acredito que é importante, independente do tempo que tu vai disponibilizar e colocar na tua sessão de treinamento, que ela seja muito intensa, né? E nada melhor do que você chegar e ir pro campo. Com passagens pelo Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, o gaúcho de 43 anos mostrou intimidade com o tricolor baiano. Trabalhei com alguns atletas do nosso elenco, outros eu joguei muito contra. Então, mas efetivamente você vai conhecer os atletas, né, no dia a dia, no trabalho diário, né, e isso demanda, né, um trabalho de observação, do contato, de muita conversa. O perfil da equipe está ainda em avaliação. Já o treinador está motivado para os próximos confrontos. 2 decisões. A primeira é na Copa do Brasil, contra o CRB, na terça-feira. E depois tem as finais do Baianão. Que bom que um time grande vive de disputas, na verdade, né? E se não são as finais dessas fases de competição, é uma fase já adiantada da Copa do Brasil e que o clube está decidindo a possibilidade de passar para uma próxima fase. E depois a cada jogo do Campeonato Brasileiro, né? Ou foi assim na Copa Nordeste, foi assim na Sul-Americana também. Os jogos têm um critério extremamente decisivo. O futebol vive de decisões, né? Não há nada mais natural do que o atleta estar em campo e decidir os jogos. É isso que move a gente e que leva o torcedor para o estádio. Eu estou vendo aqui na rede social da gente que os torcedores estão bem otimistas com a chegada do Roger. Agora, aqui o Mário Tourinho falou, agora meu Bahia vai decolar. Com a competência desse técnico, com esse grande preparador físico, que é o Paulo Paixão, que a gente não teve a esporte aqui, falou um pouquinho aí da trajetória dele no futebol. E outras pessoas aqui comentando e até levantando uma questão. O Gilmar falou o seguinte, será que com a chegada do Roger, Guilherme vai ter nova oportunidade no time, Elton Serra? Fala um pouquinho do Roger e depois você comenta sobre a questão de Guilherme. Sobre o Roger, bom, como é que eu vou falar isso? Primeiro, feliz dia do jornalista para todos nós, jornalistas. Hoje é 7 de abril. Mas eu acho que a vinda do Roger, eu acho que ela faz com que a gente precise perceber um pouco mais o futebol em toda a sua essência. Por que eu falo isso? Ele é um treinador que tem notado como nova geração, digamos assim, né, de treinadores, e que tem bons trabalhos, bons inícios de trabalho por Grêmio, Atlético e Palmeiras, né? Deixou a base do Grêmio, esse próprio Palmeiras campeão brasileiro ele treinou ano passado. No Atlético. E eu acho que o Roger, ele vem para cá
com uma metodologia diferente e que força as pessoas que trabalham com futebol entender que os trabalhos dos treinadores, eles precisam ser compreendidos na sua essência para que você não queime o trabalho de um profissional. Isso vale para os clubes do interior também, né? Se o cara critica o trabalho do Barbosinha, ele precisa criticar o trabalho do Barbosinha com critério, né, e com argumento. E às vezes a gente aqui, né, eu me coloco nesse bolo dos que trabalham diretamente com futebol, de analisar superficialmente trabalhos e não deixar que esses trabalhos evoluam. O Chamusca teve 3 meses, o Anderson, tudo bem, teve ano passado, mas o início aí começa a ser questionado, a torcida começa a vaiar no estádio, e isso parte também de quem analisa, porque você acaba formando a opinião das pessoas, e se você não for criterioso, e se você não for uma pessoa que traga realmente o que é feito nos treinos e nos jogos, você acaba dando uma opinião distorcida do que está acontecendo. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Roger chega para um novo trabalho, ele vem de trabalhos que ele não conseguiu concluir, e isso pode dar a impressão de que ele é um técnico que não vai fazer isso no Bahia, que tem elenco inferior aos que ele treinou, Grêmio, Atlético, e notadamente isso é verdade. Mas eu acho que ele dá um passo importante de fazer um trabalho que ele quer fazer num clube que vai ter pressão, mas não vai ter a pressão nacional de um Palmeiras, de um Atlético, de um Grêmio, onde todas as mesas redondas do Brasil estão falando o tempo todo desses clubes. Acho que ele vai ter, claro, uma responsabilidade muito grande no Bahia. Acho que a gente vai ter a oportunidade de ver um trabalho diferente aqui em Salvador e que a gente precisa ter paciência e critério para avaliar esses trabalhos. Eu acho que ele pode fazer um bom trabalho aqui, mas isso vale para todo mundo. Isso vale também para os trabalhos dos técnicos do interior, porque às vezes a gente olha para esses trabalhos superficialmente. E se você se aprofunda no trabalho deles, você vai entender as dificuldades e vai ter critério para fazer uma avaliação e não botar um treinador numa fogueira, como tem acontecido aqui, uma ciranda, uma roleta russa de treinadores aqui no futebol da Bahia. Acho oportuno falar também o seguinte, um dia eu estava lendo uma reportagem, quando eu estava pesquisando sobre o Roger, e me chamou a atenção uma frase, que ele não deu certo. Os times, o Roger não deu certo, então, no Palmeiras, no Atlético ficou 7 meses, no Palmeiras teve 68% de aproveitamento, tá. Só que quando você vai olhar esse não deu certo, e aí é o que eu quero repercutir aqui com o Barbosinha, na verdade, o trabalho no Palmeiras, quando você olha os números, deu certo. E 68% você sabe muito bem que é uma porcentagem alta para um técnico. 7 meses no clube, pelo que a gente anda vendo aí nessa ciranda, também é um tempo de permanência razoável. E quando você vê que você trabalha no Grêmio e que você faz um trabalho que é a base, ou passa por outros times que você faz a base de um time que depois engrena, a gente começa a se questionar, tá, e o que é o não deu certo? O porquê essa expressão, hein, Barbosinha? Existe uma Ela coisa... é injusta. É injusta, mas existe uma coisa no futebol. Nós, treinadores, eu sou um ex-jogador. Tem time que está ganhando e não é o treinador. Tem time que está perdendo e não é o treinador. O treinador, ele é muito o quê? Vestiário, dia a dia, grupo. Você tem que entender que você ter um grupo, você tem que ser gerenciador de um grupo. E você tem que ter vestiário. Você tem que ter vestiário. Às vezes você está ganhando e está sem vestiário. O elenco está... Você tem uma bomba relógio para explodir, você tem que trazer o cara que tem vestiário. O Roger, ele é um treinador da nova geração que as pessoas falam muito bem do campo. O trabalho de campo dele é muito bom. Ele pegou o trabalho do Luxemburgo, deu certo e foi, pegou no Grêmio, teve uma situação boa no Atlético, mas ainda falta ao Roger um pouquinho de time com o vestiário. Isso ele vai ter naturalmente na carreira. Agora é um treinador que vai ser um dos grandes do Brasil daqui a 5, 6 anos. Isso aí é fato. Mas o que aconteceu nele, nos 3 clubes que ele passou, não desqualifica ele, não. Ele tem uma estrada bonita pela frente, espero que não seja contra mim. E só para arrematar, quando eu falo isso, da gente ter o critério, a gente vai ter uma final de Campeonato Baiano já no próximo domingo,
onde você vai enfrentar o Roger. Né? Você tem um conhecimento amplo, talvez você tenha um pouco mais de conhecimento do Bahia, mais hoje, mais do Bahia do que ele próprio. Ele vai agora que começar a entender o time que ele tem nas mãos. Você já viu o Bahia jogar o campeonato inteiro. E o Bahia é um time totalmente diferente dos clubes que ele dirigiu. É totalmente diferente. O Bahia é um clube onde a paixão, onde você tem uma imprensa diferente do Sul. Você tem uma forma de ler jogo da imprensa diferente que passa para a torcida. Então, ele vai ter que lidar com uma pressão que não é nacional, mas que interna é muito maior do que os clubes como Palmeiras, Grêmio e Atlético. É muito maior. Só para eu não perder aqui a oportunidade do comentário do Gilmar, ele fala o seguinte: Gilmar Carvalho, Fazenda Grande, 4, lá em Cajazeiras, ele fala o seguinte: pergunta ao Barbosinha, que tem papo reto, qual a possibilidade que ele veio de ser treinador de um dos grandes clubes aqui de Salvador, já que você vem fazendo grandes trabalhos no campeonato, se você acha que é preciso ir para fora para depois ser valorizado aqui? O Elton falou uma coisa interessante. As pessoas não conhecem nosso trabalho, dia a dia. Meu trabalho de campo, o cara conhece o trabalho do Barbosa no jogo. E no jogo me qualifica. Os jogos que eu tenho feito contra o Bahia e Vitória me qualifica a trabalhar neles. Então, o que falta é que os dirigentes da Bahia tenham conhecimento, que não queira só comprar a fruta de fora porque acha que ela é mais bonita, porque a fruta do seu quintal foi plantada por ele. Então, nós estamos preparados. Sim, nós sabemos do tamanho do Bahia, do tamanho do Vitória. Nós não vamos ser nem maior, nem menor que o Vitória e Bahia. Nós vamos ser o tamanho que um treinador tem que ser no Bahia e no Vitória. Aguentando pressão, aguentando situação. E se não der certo, manda embora. Mas você não pode punir um profissional porque é da Bahia. Você não pode. Se eu tivesse feito os trabalhos que eu fiz lá em São Paulo ou no Paraná, eu já tinha trabalhado nos grandes lá. Isso é fato. Mas não fico zangado não, porque aí eu dou trabalho para eles. Tem que ter uma dor de cabeça do campo para me ganhar. Não perdi esse ano para eles ainda. Posso perder a final, não perdi. O ano passado não perdi para o Bahia. Então, quem tem essa dorzinha de cabeça comigo, o Belitani vai dormir com a dor de cabeça dele. Ô, Barbosa, com relação ainda que a Iana perguntou, já existiu uma discussão nas redes sociais e me fez uma reflexão que eu já tive há algum tempo. Você, o Arnaldo Lira, o próprio Elias Borges, que já tem um tempo no Vitória da Conquista, e outros técnicos que passaram pelo futebol baiano, para chegar a esses clubes grandes, treinar a divisão de base desses clubes também não seria um caminho? Ou você acredita que essa projeção dos treinadores do interior, elas virão obrigatoriamente treinando um clube profissional? Será que um sub-20 de um Bahia de Vitória também não dá essa projeção, como aconteceu com o Chamusca, com o Amadeu e outros? Elton, existe uma coisa no futebol que vocês não conhecem, a amizade. Eu nunca bati na porta de Bahia e Vitória. Base no Bahia e Vitória é amizade, não é competência. Não é competência. Porque se eu tivesse amigos no Bahia e Vitória, eu já tinha trabalhado no Bahia e Vitória. Eu não tenho amigos, sou profissional. O dia que eu chegar lá, eu vou dar resultado. E se for no sub-20, sub-23, sub-17, sub-12, sub-15, sub-1, eu vou chegar e fazer meu trabalho. Eu vou ter orgulho em trabalhar no Bahia e no Vitória, até porque são os grandes estados. Agora, eu não vou ficar mendigando, eu vou para lá do tamanho que eu sou. Não tem jeito. Cara, eu sou um profissional que faço o meu trabalho. Não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Agora, tenho meus conceitos, tenho a minha metodologia. De 2013 para cá, não teve um treinador na Bahia que chegasse a tantas semifinais. Fui 2 vezes escolhido o melhor da Bahia. Posso ser a terceira agora. Vou botar 3 bolas na minha frente aqui, ó. Bahia e Vitória não me quer, vou fazer o quê? Vou continuar dando trabalho para eles. O papo é reto. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua nosso papo aqui no Cartão Verde. A gente volta já. Cartão Verde de volta, olha só, no final de 2008, 3 talentos do boxe se prepararam para desafios bem maiores na modalidade. E um deles está aqui no estúdio, a gente vai rever essa história no Memória Cartão Verde de hoje. Essa modesta academia de boxe no bairro da Cidade Nova, em Salvador, é na verdade um celeiro de campeões.
Logo na entrada, afixado entre as luvas, está este provérbio. E para muitos desses atletas, a vitória chegou mais de uma vez. Pedro Lima é um exemplo. Foi ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de 2007 e agora trouxe novamente o ouro no Campeonato Nacional de Boxe da categoria peso-pena, que aconteceu há 10 dias em Cuiabá. Graças a Deus eu venho obtendo grandes resultados, assim como fui campeão dos Jogos Pan-Americanos, agora eu fui campeão de Jogos Abertos, campeão brasileiro, graças a Deus deu tudo certo, tudo correto, eu fui lá e fiz minha parte. Isso é uma grande alegria, né? Quando você, o atleta, treina bastante, que vai lá e faz sua parte e consegue trazer bons resultados. Robenilson Vieira também trouxe o ouro na categoria peso galo. Já é a segunda medalha consecutiva só nesse campeonato. Começou a lutar boxe há 4 anos. Subiu no ringue 101 vezes. Faturou 20 medalhas, sendo 12 de ouro. Tímido, revela que para ganhar pontos nesse esporte é necessário força no soco ou a pegada precisa. Ele admite que utiliza também algo mais. A inteligência que conta mais e a pegada, né? Não precisa ter força. A força da gente é natural, não precisa botar força. Robson, que passou os últimos 40 dias aqui, trouxe também uma medalha da competição nacional. Não tem o brilho do metal que colocou nos dentes, mas tem um significado todo especial. Meu coração é uma felicidade que não tem nem como dizer como é. Lá pro bronze já é uma felicidade, imagine o ouro, é mais felicidade ainda. O treinador revela a técnica que utiliza para fabricar campeões. Eu, quando atleta, consegui ser campeão mundial júnior, né? Então a gente aprendeu muito, rodei muito esse mundo, então eu peguei muitas técnicas de vários países e com o nosso tempero diferente, o tempero baiano, a gente consegue formar nosso treinamento, a nossa base, os atletas menores, né? Ou nós agora fomos campeão brasileiro por equipe de cadete. Então a Bahia realmente é o melhor material humano que tem no Brasil no boxe. E esses campeões fazem planos para 2009. Ser campeão sul-americano, fé em Deus, conseguir ir até a próxima Olimpíada, me classificar para a Olimpíada, que estava me classificar agora e realmente não consegui, mas eu tenho esse sonho, e ser campeão do mundo, né? Ser tricampeão brasileiro e tricampeão nos Jogos Abertos do interior, que foi uma competição antes do brasileiro. E também tem um mundial agora, no mês de março ou julho, não sei a data ainda. E pretendo ir para o Campeonato do Mundo, quem sabe trazer um resultado para a Bahia e para o Brasil. Consegui entrar em 2009 com chave de ouro, consegui trazer várias medalhas aí, ser campeão aí nos campeonatos fora e dar bons resultados para a galera da Bahia e do Brasil, né? Nada. Robenilson, 11 anos depois, assim, o que é que, nesse tempo, o que é que mais te marcou na sua trajetória? Eu acho que eu fui um atleta que tive muitas lesões. Competição, lesão na mão, problema de saúde. E as competições que a gente fazia na seleção, eu vejo o Pedro Lima ali, que é um ex-atleta de atual campeão dos Jogos Americanos de 2007, que para mim tem um carisma muito grande por Pedro, pela determinação dele e a forma que ele lutava, agressivo o tempo todo. E eu vejo ali na época eu tinha cabelo ainda, o Robson e Pedro Lima. Então essa base que a gente teve de 2007, 2008 até 2019, vocês vão ver que pegamos medalhas olímpicas com a Adriana, com o Robson. Então, como o Dória falou, a gente tem um material humano. Então a nossa força de vontade consegue quebrar barreiras. Então estamos certos. E aí, você falando tudo isso, veio uma pergunta que até me preocupa, eu ainda não conversei com Dória sobre isso. Renovação. A gente sabe que tem um prazo de validade a carreira do atleta. O que você tem a dizer sobre a renovação do boxe baiano? O boxe baiano, cada ano tem talentos novos. Tem na seleção, tem Ebert, que é o 75, e tem Ronaldo, que é o 49. Se não me engano, estão na Nicarágua, numa competição no pré-pan. Então, acho que o boxe da Bahia é como se fosse um boxe cubano. Sempre tem talentos, tanto que todo ciclo olímpico tem baiano na Olimpíada. Se vamos pegar um histórico de 15 anos, 20 anos atrás, tem baiano nos Jogos Olímpicos disputando. Então, acho que a Bahia é o forte no boxe. E olha só, falando de natação,
Mas agora, migrando para maratonas aquáticas, a Bahia foi muito bem representada no Sul-Americano Juvenil da modalidade, que termina no domingo que vem no Chile. No masculino, Luca Piloto conquistou a prata e Ricardo Castro ficou com bronze. No feminino, Arícia Perê faturou uma prata nos 10 quilômetros e foi medalha de ouro no revezamento. Os 3 atletas chegaram hoje de viagem e mandaram um recado para a gente. Olha só. E aí, galera da TVE, aqui é Arícia Perrê, Luca Piloto e Ricardo Castro. Essa semana nós participamos do campeonato de maratonas aquáticas e conquistamos uma medalha de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. E estamos levando a Bahia para o mundo. Valeu, galera! Olha aí, a gente falando de renovação, aí a gente já tem uma turma aí se preparando, até porque a gente, quando pensa em renovação, a gente sabe que a gente tem uma geração agora com Alan do Carmo, como Ana Marcela, e aí a gente vem nessa garotada, Elton, a gente começa a ter esperança de que existe um caminho que foi aberto por eles e que tem uma turma aí que eu acredito que tem eles como inspiração e que vai em frente aí para poder representar a gente no mundo, né? E daqui a 10 anos, quando o Cartão Verde completa 30 anos, isso vira uma memória de atleta de sucesso. Daqui a 10 anos a gente espera que isso aconteça. E olha só, o programa está na reta final. Dá para falar de seleção feminina rapidinho? Antes da gente terminar, para não deixar passar em branco, porque a seleção feminina entrou em campo na sexta-feira contra a Espanha no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, que vai ser realizado em junho na França. A situação está complicada para a equipe de Vadão, que perdeu o 8º jogo seguido. A gente não entende essa insistência no técnico Vadão. A equipe saiu na frente com um gol de Marta, que marcou de cabeça, mas a equipe da Espanha respondeu com muita tranquilidade, toque de bola, empatou com Alexia Putellas e virou com Virgínia Terretilha. Essa foi a primeira vez na história que o Brasil perdeu para a Espanha. Amanhã, às 6h30, a seleção feminina enfrenta a Escócia na última partida antes da Copa do Mundo. O jogo vai ser transmitido ao vivo na CBF, 6h30 da tarde. Vai ser transmitido ao vivo na CBF TV e no Twitter. Elton Serra, dá para falar muito rapidinho sobre o porquê a tolerância com Emily Lima não foi tão grande quanto é com o Vadão? A gente falou isso aqui já há algumas semanas. É aquela questão que eu falei de você analisar o trabalho do treinador, né? O trabalho de Vadão não é um bom trabalho na seleção. Ele saiu da seleção brasileira justamente porque o trabalho não estava dando certo. Aí você contrata de novo o cara que não deu certo 6 meses depois, sendo que a Emily não teve tempo de maturar a equipe. O Brasil tem a melhor jogadora do mundo, que é Marta, e pode ter um vexame muito grande no Mundial da França se não mudar daqui para lá. Só tem um jogo. Eu acho que isso não vai mudar. Infelizmente, o futebol feminino está descendo a ladeira. A Espanha, que era inferior no ranking, tem um campeonato nacional agora muito bom, que lota estádios, e isso reflete na seleção. Infelizmente, acho que Vadão não vai fazer a seleção melhorar, não. Temos 1 minuto para encerrar. Agradecer ao Quintino Barbosa pela participação aqui no Cartão Verde. Portas abertas sempre, viu? E boa sorte, viu, Barbosinha, aí nessa reta final do Baiano. Obrigado, Ayane. Nessa decisão. Elton, ao Nilson, Deus é um Deus tremendo, Deus é o Deus do impossível. Vamos fazer 2 jogos contra o Bahia limpos, jogos jogados dentro do campo. Quem vai ganhar a torcida. E quem está ganhando é do Bahia, né? De qualquer forma vai ter um Bahia campeão, não tem jeito, não tem. O Bahia vai ser campeão de qualquer jeito. Abraço a todos. Robenilson, obrigada por ter vindo nesse domingo à noite aqui participar do Cartão Verde ao vivo e sucesso aí na sua carreira, no seu retorno ao boxe profissional. Obrigado, Elton também. Boa sorte. Elton Serra, aí durante a semana no TV Esporte, viu, pessoal? Tem aí os comentários de Elton, meio-dia ao vivo. Amanhã Copa do Nordeste, terça Copa do Brasil. Domingo falaremos de Barbosinha aqui no domingo. Fique ligado que a gente vai falar sobre o primeiro jogo da final aí do estadual entre Bahia e Bahia de Feira. Pessoal, a gente se encontra então amanhã, meio-dia ao vivo no TV Esporte. Então, bom finzinho de domingo. Eu espero você amanhã. Até lá.